É com muito prazer, com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui ao vivo, aleluias, para ministrar a palavra de Deus. Aqui é o canal da EBD. Deus tem uma palavra para você. Tenho certeza que o Senhor irá falar conosco nesta oportunidade. Deus tem uma palavra ao teu coração. Por isso, fique atento, aleluias. Se você tiver uma revista da Escola Bíblica Dominical, aleluias, ponha nas tuas mãos, abre a sua revista, vamos estudar juntos. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. E nesta oportunidade nós iremos estudar, meus queridos, sobre a lição de número 2, a lição de número 2 da nossa revista, aleluia. E o título da nossa revista do trimestre é O Caráter do Cristão. Nós iremos falar sobre o caráter do cristão, aleluia. É um dos temas mais importantes que eu considero na vida cristã, aleluia, é o caráter cristão, porque é o caráter no Senhor, o caráter que o Espírito Santo nos molda ou nos transmite na pessoa bendita dele, aleluias, que faz a diferença em nossas vidas, aleluia. Meus queridos, a lição de número 2, vamos para a lição de número 2, louvado seja o nome do Senhor. E como sempre a gente costuma dizer, aleluia, dê o seu joinha aí no nosso canal, compartilhe, aleluia, seja canal de bênção, servindo o Senhor também, compartilhando, conforme Deus assim colocar no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, vamos para a lição. O título da lição é Abel, exemplo de caráter que agrada a Deus. Nós iremos falar sobre Abel, aleluias, filho de Adão e Eva, exemplo de caráter, aleluias, que agrada a Deus. Vamos ver aqui dois tipos de caráter nesta lição de hoje, sobre o caráter de Abel e o caráter de seu irmão Caim, aleluia. E vamos estudar sobre isso. Tenho certeza que nós iremos aprender muito em nome de Jesus. Meus queridos, o textuário diz: pela fé Abel ofereceu o maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou testemunho que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Hebreus capítulo 11, verso de número 4, aleluia. Queridos amados, nós temos aqui alguns tópicos que nós iremos assim transmitir, conforme o Espírito Santo assim nos conceder nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro ponto, meus queridos, da nossa lição, está falando sobre a oferta de Abel, aleluia, sobre a oferta de Abel. Nós vamos observar algo interessante nesses comentários, e aí nós vamos, assim que formos lendo, vamos dando assim um comentário para nós entendermos melhor, aleluia. Queridos, a oferta de Abel. Primeiro ponto, ou primeiro tópico, a oferta de Abel. Aí vem o primeiro ponto, uma oferta agradável a Deus. O segundo ponto, uma oferta profética. E o terceiro ponto, uma oferta valiosa. Primeiro ponto, uma oferta agradável a Deus, aleluia. Deus não atenta para o valor da oferta, mas para o coração do ofertante, sua real intenção. A oferta de Abel foi aceita pelo Senhor porque o seu coração era sincero, aleluia, e cheio de amor. Suas obras eram justas e era um homem íntegro e fiel. Deus dá muito valor à integridade do coração, por isso ele elogiou Jó, aleluia. Meus queridos amados, meus queridos, o primeiro ponto do primeiro tópico aí sobre a oferta de Abel, a nossa lição, ela nos ensina, meus queridos, que Deus não atenta para o valor da oferta. É algo interessante isso aqui, porque muitas das vezes não compreendemos isso aqui. Se você observar, Jesus vai ensinar sobre a oferta,
sobre o ato de ofertar. E aí os discípulos começaram a ofertar, uns dando muito, outros dando pouco, e uma viúva ofereceu apenas 3 moedinhas, apenas 3 moedinhas, a única coisa que ela tinha. E Jesus olha para os seus discípulos e começa a falar sobre o valor da oferta, aleluias, o valor do coração do ofertante, melhor dizendo. E muitas das vezes não compreendemos isso, e é bom nós entendermos, aleluia, porque Deus ama, diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ensinando que Deus ama aquele que dá com alegria, aleluia. Meus queridos, é interessante isso aqui, porque nós vemos aqui que Deus não atenta para o valor da oferta, se é muito. Deus não está olhando isso aí. Deus está olhando o valor, o coração do ofertante. Como é que o ofertante está ofertando ao Senhor? Se ele está dando de coração, com alegria, aleluias. Como é que nós estamos ofertando na casa do Pai? Eu quero que você faça uma reflexão nesta oportunidade. Se a palavra chegou até ti nesta manhã, ou melhor, nesta noite, começa a meditar disso. Como é que você tem ofertado para o Senhor? Aleluias. Tem ofertado por ofertar? Tem ofertado com alegria, com amor? Pois Deus, Ele vê o coração do ofertante, aleluia. Então precisamos ter muito cuidado com isso aqui, porque muitas das vezes nós ofertamos por necessidade, e a oferta não pode ser por necessidade, aleluias. Então nós temos que ofertar com alegria, com amor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquela viúva deu tudo o que ela tinha, apenas 3 moedas, ela deu praticamente a sua vida, aleluias, ofertando ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, a Bíblia aqui nos fala, e a lição fala sobre um exemplo de integridade, exemplo de Jó, homem íntegro. Deus olha a integridade do nosso coração, se nós somos íntegros, sinceros a Deus, estamos realmente nos entregando de verdade ao Senhor. Olha só o exemplo de Ananias e Safira, homens ali que ofertaram, mas ofertaram ali não com amor, com alegria, com sinceridade, mas com falsidade. Pecaram contra o Espírito Santo de Deus, perderam as suas vidas, porque não fizeram com integridade diante do Senhor. Meus queridos, isso é muito interessante e profundo. Nós temos que entender o que a Bíblia nos ensina. Então, se você oferta, o Senhor oferta com amor, com alegria, aleluias, meus queridos, e você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Graças seja dado o nome do Senhor. Próximo ponto do primeiro tópico fala sobre a oferta profética, aleluia. Abel sentiu o desejo de oferecer o que tinha de melhor do seu trabalho, aleluia, em gratidão a Deus. A morte do cordeiro ou de uma ovelha, dos primogênitos do rebanho de Abel, sem dúvida prefigurava o sacrifício de Cristo, aleluia. Então, meus queridos, Abel oferta o melhor que ele tinha, ele deu o melhor que ele tinha, uma das suas ovelhas ou dos seus cabritos ali, primogênitos, aleluia, oferecendo ao Senhor. É por isso que uma oferta profética, porque Abel foi o primeiro que fez uma oferta ao Senhor, um sacrifício ao Senhor, o primeiro pastor a fazer um sacrifício a Deus, a queimar um sacrifício ao Senhor. E é profético porque apontava já para os sacrifícios que os sacerdotes iriam fazer, aleluias, ao Senhor, ali matando, ali é a ovelha que simboliza a Cristo Jesus. Meus queridos amados, então aqui prefigura, a oferta profética prefigura a morte de Cristo, que seria ali morto como um cordeiro mudo, iria ser levado ao matador e não abriria a sua boca. Então é profético, uma oferta profética de Abel, louvado seja o nome do Senhor. Terceiro ponto vai falar, meus queridos, sobre uma oferta valiosa. Aqui fala, Abel adorou a Deus oferecendo o melhor do seu rebanho, aleluias.
Aqui fala também que ele atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Louvado seja o nome do Senhor. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Hebreus capítulo 11, verso de número 4, aleluia. Então, uma oferta valiosa, a oferta de Abel foi tão valiosa, tão preciosa, Deus amou tanto essa oferta de Abel, que nós vemos aqui que Deus dá testemunho de Abel como homem justo, aleluias, como um homem justo, louvado seja o nome do Senhor. E logo após, fica ainda registrado na galeria dos heróis da fé, fala sobre Abel. Aqui diz que pela fé Abel ofereceu, aleluia, sacrifício, maior sacrifício do que Caim, aleluia, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, louvado seja o nome do Senhor, e dando testemunho dos dons, dos seus dons, e por ela depois de morto ainda fala, louvado seja o nome do Senhor. Então, foi uma oferta tão valiosa que os heróis da fé, na galeria dos heróis da fé, vai contar a história de Abel, aleluia, um dos poucos e raros que nós encontramos aí, que o Senhor vai falar lá no Novo Testamento, na galeria dos heróis da fé. Então, a oferta de Abel foi tão valiosa que o Senhor deu testemunho. Deus, não estou falando de pastor, não estou falando de presbítero, não estou falando de sacerdotes, não estou falando de diáconos, auxiliares, missionários, deram testemunho de Abel, não, estou falando que Deus, o próprio Deus, deu testemunho, aleluias, de Abel, que era justo, aleluia, assim como deu de Jó também. Se nós observarmos, Deus também fala de Jó, aleluia, diz assim lá no livro de Jó, Jó capítulo 1, verso 8, diz assim: porque ninguém há na terra semelhante a ele. Está falando de Jó, Deus falando de Jó, falando a Satanás, Deus está falando a Satanás, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Jó capítulo 1, verso 8, é Deus dando testemunho. Meus queridos, são ofertas, são integridades que nós fazemos, aleluia, que Deus se alegra, aleluia, Deus ama a integridade, aleluia. Então vamos ser íntegros, fiéis, sinceros a Deus, porque isso agrada o coração de Deus. Lembre que nós estamos estudando sobre caráter cristão, viu? Caráter cristão e não caráter mundano. Então, caráter cristão, nós temos que entrar no padrão cristão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, vamos para o próximo ponto. Segundo ponto, fala sobre a injustiça contra Abel. Primeiro, o segundo ponto não, melhor dizendo, sobre o segundo tópico, e o primeiro ponto fala, Abel era um homem justo. O segundo ponto fala sobre Abel, primeiro Marte. E o terceiro, aleluias, o sangue de Abel. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a injustiça contra Abel. Abel era um homem justo, primeiro, desse primeiro ponto aqui. Então, nós já vimos aqui que Abel era justo. Deus deu testemunho que ele era justo. Imagine Deus falando que uma pessoa é justa. Então, aí não tem nem o que nós questionarmos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando alguém que nos conhece, ou um pastor, ou alguém que nos conhece na família e fala que nós somos justos, fiéis, nós nos alegramos. Imagine Deus falando, aleluia. Meus queridos, Abel representa a parte da humanidade que se volta para Deus e é formada de homens justos, aleluia. E aqui nós vemos uma simbologia entre Abel e Caim. Abel simboliza a humanidade, aleluias, que se volta para Deus, aleluias, que confessam ao Senhor, que adora ao Senhor. Vamos para Caim. Caim representa a parte da má
ou melhor, a parte má da humanidade, que dá as costas para Deus e busca os seus próprios interesses. Então, dois tipos de pessoas e dois tipos de nações, aleluias. A nação que se volta para Deus, que adora a Deus, e a nação que vira as costas para Deus, que busca seus próprios interesses. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meus queridos amados, vamos para o próximo ponto aqui, aleluia. Abel, o primeiro Marte. Nós vemos que Abel, ele foi o primeiro Marte. Então, foi o primeiro a ser morto por amor ao Senhor, por oferecer sacrifício a Deus, por adorar a Deus, por queimar incenso ao Senhor. Foi o primeiro Marte, aleluia, a ser morto. Então, o primeiro pastor de ovelhas também, o primeiro a oferecer sacrifício de animais no culto a Deus, foi o primeiro homem justo, aleluias, que nós encontramos na Bíblia Sagrada. O sangue de Abel, quando Caim matou Abel e o enterrou, para não ter o seu crime descoberto, mas para Deus que tudo vê, nada pode ficar em oculto. Jesus disse, porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz, aleluias, para ficar oculto, mas para ser descoberto. Marcos capítulo 4, verso de número 22, aleluia. Grande és o Senhor dos exércitos de Israel. Meus queridos amados, nós podemos observar algo interessante aqui neste texto, que onde está, aqui nós vemos que Deus conversa com Caim, e aqui Deus pergunta, onde está Abel teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Gênesis 4:9. Caim teve a audácia de mentir diante de Deus, e ainda de afrontar sobre a guarda do irmão, aleluia. Então nós vemos o caráter de Caim, caráter mau, perverso, aleluias. Mata seu irmão. Deus pergunta ali a Caim, aleluias, pergunta onde está o irmão dele. Ele diz assim, não sei, sou eu, guardador do meu irmão. Ele mente e ainda afronta ali, afronta falando sobre a guarda do seu irmão, aleluia. Então é interessante, a audácia de Caim, não tremeu na base, mas falou ali mentiras, achando que podia enganar a Deus. E Deus conhece o coração, Deus conhece o semblante, Deus vai no profundo. Então não podemos esquecer nada do Senhor, meus queridos. Então é algo interessante nós observarmos isso, porque é algo que nós podemos observar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias.